Não adianta apenas começar bem. Tudo que Deus faz na minha e na sua vida, começa pela palavra. Tiago, no capítulo 1, diz no verso 18, pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Como que Deus nos gerou? Pela sua palavra. O novo nascimento, a regeneração começa pela palavra. Mas Tiago continua, e eu vou ler do 19 ao 22, e diz, vocês sabem essas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado, porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Verso 21, portanto, deixando toda impureza, acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. O processo de salvação já começou? Sim, a regeneração foi pela palavra. Agora está dizendo, essa palavra que foi implantada dentro de você, a semente incorruptível que te regenerou, acolha ela, abrace ela, porque se você não se relacionar com ela da forma devida, você vai comprometer a continuidade do processo. Como que a gente faz isso? Verso 22. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. E diz uma pessoa que não está ouvindo bem, porque o ouvinte está ouvindo, alguma coisa ele está ouvindo. Mas se não trouxe para a prática, ele está dizendo que o que ele ouviu não é importante, não é significativo, a ponto de mudar a sua vida. Quem não tem esse nível de envolvimento com as Escrituras vai sabotar o processo. Depois Jesus fala do solo rochoso. Depois do rochoso ele fala do terreno cheio de espinhos, perdão. Interessante que aqui em Mateus, no capítulo 13, quando Jesus apresenta a ideia e o conceito dos espinhos, ele diz, uma parte caiu entre os espinhos cresceram e a sufocaram. Ou seja, os espinhos não pareciam tão ameaçadores no início. Mas o problema, com o perdão da palavra, dessa desgraça do espinho, é que se você não arranca, ele cresce. Não existe meio termo. E quando cresceram, sufocaram a palavra. O que é que tem esse poder de concorrência, de abortar a palavra de Deus que vinha operando e frutificando? Jesus explica isso. No verso 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, as preocupações desse mundo, a fascinação das riquezas, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Concorrência. Enquanto você tem um Abacuque dizendo as circunstâncias não vão me desmerecer porque eu desenvolvi profundidade, você percebe que quem não tem a profundidade, ou ele pode sucumbir diante dessa pressão das circunstâncias, ou ele pode simplesmente sucumbir diante da valorização do que é externo, daquilo que é superficial. Primeira coisa que os espinhos são apresentados, preocupações. Preocupações com sobrevivência, com tudo, ela está muito mais relacionada à falta de recursos. E tem gente se comprometendo espiritualmente, porque dá demasiada atenção à falta. Mas a Bíblia diz que a fascinação das riquezas também. Alguns estão se deixando levar pela fascinação do que queriam ter. Outros se deixam levar pela fascinação do que alcançaram. Os que alcançaram já não têm mais as preocupações de antes. Mas ambos estão sendo atraídos por uma demasiada valorização do que é externo, a ponto de não valorizarem a palavra de Deus. Sempre que a palavra de Deus tiver concorrência e ela não estiver no lugar de importância, nós vamos ter problemas. E de novo, um processo que foi iniciado, ele é abortado. Mas no verso 23, Jesus explica, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Diga comigo, ouve a palavra e a compreende. O texto diz, esse frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. São níveis distintos de frutificação, como acontece com muitos solos. Mas onde existe frutificação é porque houve compreensão. Quando existe zero operação da palavra, nenhum nível de entendimento. Quando existe o início sem conclusão do processo, uma receptividade de entendimento inicial, mas o processo foi sabotado. Agora, onde existe compreensão, no começo e na continuidade, fruto garantido. Agora a pergunta é, quem determina a compreensão? E aí nós vamos voltar para o primeiro tópico, da parte humana e da parte divina. Eu comecei a prestar atenção nessa parábola quando ainda era adolescente. E eu achava, honestamente, quando eu lia, que um já nasceu para ser o solo à beira do caminho, o outro já nasceu solo pedregoso ou rochoso, o outro nasceu terreno cheio de espinhos, e um quarto da população, eu imaginava essa divisão exata, 25% para cada um, não sei porquê,
E eu imaginava, 1/4 da população nasceu privilegiada para compreender a palavra. Então eu achava que o tipo de solo que nós somos é que determina se haverá ou não a compreensão da palavra. Mas se isso fosse verdade, o homem teria zero responsabilidade no processo. A gente simplesmente teria resultados fatalísticos, determinados de forma arbitrária por Deus. E no fim das contas, se eu não entendi porque Ele me fez para ser o solo à beira do caminho, Ele não pode nem se queixar do meu comportamento, foi escolha dele. Agora, se de alguma forma Ele está dizendo, presta atenção como você ouve, o que você precisamos entender é o seguinte, não é o tipo de solo que supostamente somos que determina como ouvimos. É a maneira como decidimos ouvir que determina que tipo de solo seremos. Isso coloca em mim e em você uma responsabilidade de se queremos ser o solo ideal que frutifica, nós precisamos da compreensão da palavra. E precisamos de um nível de envolvimento com ela fora do comum. Porque, infelizmente, o comum e o padrão hoje não é base para ninguém. Outro dia um irmão falou para mim, pastor, eu garanto para o senhor que eu estou pelo menos na média, eu não estou abaixo não. Eu falei, então você é medíocre, você está na média. Eu e você precisamos mais. Se eu e você entendemos a importância de Deus, nós temos que desejá-lo. E não é porque todo mundo à sua volta não deseja que você tem que não desejá-lo. Nós precisamos compreender que no reino espiritual, você só acessa aquilo que você valoriza. No início do ano passado, eu comecei a pregar uma mensagem e repeti ela várias vezes, focando o jejum com a pergunta, fome de quê? Em algum momento, ministrando sobre isso, eu comecei a falar que a fome é uma espécie de moeda de acesso ao reino de Deus. Mas eu mudei essa linguagem, porque tem hora que a Bíblia usa fome, tem hora que a Bíblia usa a expressão de sede, mas em outros momentos ela não vai falar nem de fome nem de sede. Mas o que tem em comum em tudo é o interesse. O interesse é o que te dá acesso às coisas espirituais. Por isso que Jesus disse, não deem aos cães o que é santo e não lancem pérola aos porcos. Ele está falando de um contexto de anunciar o Evangelho tem que ser pregado para todo mundo. Mas ele está dizendo que só se acessa aquilo que você valoriza. Um dia alguém me perguntou, pastor, como é que Jacó conseguiu fazer valer lá no reino dos céus uma transação com o irmão por um prato de comida e ganhou o direito de primogenitura, que era uma bênção espiritual? Eu falei, a Bíblia não diz que Jacó comprou o direito de primogenitura diante de Deus. Ele comprou do irmão. Ah, mas passou para ele. Eu falei, não pelo ato de compra de Jacó. Quando você vai ler a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, que dá a leitura desse episódio, você vê em Hebreus 12, que a Bíblia diz que Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Não foi Jacó que autenticou a compra diante de Deus. Foi Esaú que autenticou o cancelamento, quando ele não deu valor àquilo. Nós precisamos entender que a valorização é o ponto. Jacó está agindo de forma errada, equivocada, mas ele tem algo que o irmão não tem. Ele está olhando para o irmão jogando aquilo fora, ele está dizendo, eu quero isso, eu valorizo isso. Quem está entendendo? Jesus dá um exemplo a uma mulher cananeia que pede ajuda, intervenção e cura. Jesus tinha enfatizado várias vezes, eu fui enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele fala para os seus discípulos, vão e preguem o Evangelho, mas ainda não aos gentios. O plano de Deus se abriria, desdobraria aos gentios depois, mas por conta de uma aliança com Abraão, tinha que ser apresentado a descendência, a linhagem natural de Abraão. Essa mulher que chega é uma sírio-fenícia, uma cananeia, ou seja, ela é uma gentia, ela não é da linhagem de Abraão. Jesus olha para ela e diz, não é lícito tirar o pão dos filhos e entregá-lo aos cachorrinhos. Jesus está usando uma analogia dizendo, nesse momento, os filhos da casa que têm direito, você não faz parte deles. A mulher olha e diz, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. O que ela está dizendo? Honestamente, o Senhor vai convir comigo que os filhos não estão aproveitando tudo. Deixa eu pegar a rebarba, deixa eu pegar o que eles estão desperdiçando. Eu não quero usurpar o direito deles, mas eles não estão aproveitando o que o Senhor está oferecendo. Jesus olha e diz, mulher, grande é a tua fé. A Bíblia diz, na mesma hora a filha foi curada, foi liberta. Agora pensa comigo. Se comendo das migalhas que os filhos não estão aproveitando, já tem cura e libertação para nós. O que é que não está à minha, à sua disposição? Quando nós entendemos o que é ser filho, nos assentamos à mesa, entendemos o que é que Deus tem. Mas nós não vamos viver nada extraordinário sem entendimento. E o entendimento não é acessado se ele não for valorizado. Eu falei de responsabilidade humana. Nós precisamos entender que ela começa com valorizar, com desejar e se estende em formas práticas a buscar o entendimento e a compreensão da palavra. Tem um monte de crente que acha que o entendimento vai vir por download gratuito.
De preferência enquanto ele dorme, na lei do mínimo esforço. Não, gente, eu fico surpreso com a vagabundagem espiritual de alguns. Uns anos atrás uma pessoa me abordou, e ela não foi a única. Mas esse foi o primeiro fato que me fez agir dessa forma. E no final de um tempo de ministração, essa pessoa simplesmente me disse: pastor, o senhor pode orar comigo, impor as mãos sobre mim? Eu falei: eu posso. Mas eu queria saber por quê. Eu não gosto de orar sem saber pelo quê. A pessoa diz: não, eu queria que o senhor me transferisse seu dom de conhecimento. Eu falei: querido, primeiro, conhecimento não é dom, é resultado. O que a Bíblia fala de palavra de conhecimento é uma revelação. Não está falando de conhecimento, é palavra de conhecimento. Eu falei: não é dom. Eu falei: mesmo se fosse, não está no poder da gente transferir. Mas se fosse e tivesse no meu poder transferir, eu não lhe dava. Ela olhou para mim surpresa e falou: por quê? Eu falei: porque tu é uma folgada. Ela ficou chocada. Eu falei: chocado tinha que ficar eu. Eu falei: desde a minha adolescência, eu enfiei a cara nas escrituras. Eu decidi valorizar isso. Eu falei: eu trabalhava, estudava durante a semana, lia a Bíblia assim, dentro do ônibus, banheiro. Não recomendo isso a ninguém, uma confissão de um erro. Na aula, quando achava chato. Um dia, na chamada, em vez de responder presente, respondi aleluia. Mas quando chegava o sábado, que era o dia livre da maioria, os amigos iam para o clube. Clubão municipal, nada chique, né? Mas iam para a piscina. Eu ficava em casa, lendo, estudando a Bíblia. À tarde a turma ia jogar futebol, eu estava lá lendo a Bíblia. À noite os crentes iam para o culto, os jovens na igreja, os não tão crentes iam para o shopping, para o cinema. E eu, se não estivesse na igreja, estava estudando a Bíblia. E eu falei para ela: eu passei uma vida renunciando um monte de coisa para isso. Tu vem quer levar isso de graça, de uma hora para outra, na boa. Eu falei: é ruim. Nós precisamos entender que isso contraria as Escrituras. Provérbios 18:15 diz: o coração do sábio adquire o conhecimento. O ouvido dos sábios procura saber. Conhecimento, saber, o entendimento não corre atrás de você. É você que tem que correr atrás dele. Quem está entendendo isso? Provérbios 4:7 diz: o princípio da sabedoria é: adquira a sabedoria. Sim, com tudo o que você possui, adquira o entendimento. Ou seja, abre mão de qualquer outra coisa que você tem para adquirir o entendimento, porque ele é mais valioso do que tudo. Agora eu vejo pessoas que não dão valor nenhum. Não me diga você que um crente que nunca lê a Bíblia, que ele ama a palavra de Deus. Ele pode se enganar, ele pode acreditar que ele ama, mas ele não ama. Ah, pastor, não dá para ler o tempo todo. É verdade, mas mesmo momentos que você não está lendo, se você tem uma cultura de valorização, você está pensando, você está refletindo. Eu fico impressionado com gente que nunca fala de Bíblia, nunca tem um versículo para compartilhar, nunca tem algo que Deus falou no coração dele, nada, zero em qualquer conversa. E tem outros, por sua vez, não falam de outra coisa. Eles sempre estão compartilhando algo mais. Sabe o que é interessante? Quando você começa a dar valor, a palavra de Deus vai operar até em momentos que você não conseguiu dar aquela pausa completa. Eu acho interessante que muitas vezes aquilo que eu começo acordado, meditando, refletindo na Escritura, continua quando eu estou dormindo. A Bíblia diz para meditar na palavra de dia e de noite. Eu já falei para Deus muitas vezes: eu não tenho controle do de noite depois que eu durmo. Mas o que eu descobri é que se ela ocupa a sua mente, os seus pensamentos durante o dia, o processo vai continuar de noite. E acredite você ou não, muitas vezes aquilo que eu só questionei, pensei, orei durante o dia, me é explicado durante a noite. Ontem no avião, voltando de viagem, eu estava meditando essas coisas que ia falar com vocês e fui vencido pelo sono. Mas enquanto eu dormia, Deus começou a falar comigo e me explicar algumas coisas muito interessantes. Sabe, nós podemos viver resultados maiores, mas tem que ter valorização, é o ponto de partida. Agora, o que eu e você precisamos entender, se a compreensão, ela produz frutificação, a falta dela nos sabota, nos rouba. E Deus já falava isso desde a velha aliança. Oséias 4:6 diz: o meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento. Conhecimento de quê que Deus está falando? É só você ler a continuidade. Pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem o conhecimento, também eu os rejeitarei, para que não sejam mais sacerdotes diante de mim, visto que se esqueceram da lei do seu Deus, também eu me esquecerei dos seus filhos. Deus está dizendo: vocês não valorizam a minha palavra, eu não vou valorizar vocês. Vocês esqueceram da minha lei, eu vou esquecer de vocês, da continuidade. Agora a pergunta é: se Deus está agindo nessa mutualidade e reciprocidade, o que acontece quando eu e você valorizamos a palavra? O que acontece quando eu e você não nos esquecemos dela? É o resultado seguro para prosperar. Deus diz para Josué: não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes medita nele de dia e de noite. Tenha o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Fazendo assim,
você vai prosperar em todas as coisas. O que Deus espera é que eu e você levamos a sua palavra a sério e vivamos por ela. Você percebeu, lendo a Bíblia, que lá no Éden, uma das árvores, aliás, a única que Deus vedou acesso, ela é chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque a gente pensa que Deus proibiu o resultado que trouxe, todo mundo só pensa que era a árvore do conhecimento do mal. Mas a árvore não era conhecimento só do mal, que é negativo. Ela também dava conhecimento do bem. Aí vem a pergunta. Deus não queria que o homem conheça o mal, a gente entende. Mas Deus não queria que o homem conheça o bem? Qual o motivo dele vedar o acesso ao conhecimento do bem? A verdade é que o homem não precisava conhecer o bem ou o mal. Deus está dizendo, eu estou te dizendo o que você deve fazer. Eu quero para você o bem e não o mal. Tudo que você precisa é ouvir a minha palavra. E o problema é que nós queremos ser autônomos, independentes. Se eu souber distinguir, eu mesmo decido e não preciso ficar ouvindo o que ele tem a dizer. Deus está dizendo desde o início, a receita mais garantida para o seu sucesso. Leve a minha palavra a sério. Confie no que eu estou dizendo a você.